Fala pessoal, Alípio Dias por aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo a gente vai conversar sobre como você pode investir a sua reserva de emergência ou um capital de oportunidade. Nós vivemos um momento no nosso país de juros bastante alto e você pode aproveitar esse momento para rentabilizar melhor a sua reserva de emergência. Não negligencie isso, viu pessoal? Hoje qualquer dinheiro parado custa pelo menos 1% ao mês, então você alocar bem a sua reserva de emergência ou de oportunidade é importante. Eu percebo que tem muitas pessoas que às vezes negligenciam isso e deixam o dinheiro parado na conta corrente sem rentabilidade alguma, mas o cenário atual ele é muito positivo e vai nos ajudar a aproveitar melhor a oportunidade da renda fixa, como eu coloquei aqui, tá bom? Eu espero que você goste desse vídeo, fica aqui comigo, tá? Então vamos lá. Primeiro, né, pessoal, o que é uma reserva de emergência ou de oportunidade? O que é isso? Reserva de emergência nada mais é do capital que você vai precisar no momento de emergência. Uma situação preocupante, algo que o último recurso que você tem para resolver aquela situação é o dinheiro. E aí eu trouxe algumas situações aqui, tá? Trouxe a imagem aqui de um trabalhador dizendo assim para a carteira de trabalho dele, né? Saudades de quando a gente comemorava o 1º de maio juntinhos. Então, isso pode acontecer na nossa vida, né? Estou empregado, perdi meu emprego, ou já estou desempregado há um bom tempo, não consigo arrumar uma realocação, uma recolocação de trabalho. Então, essa é uma situação emergencial, né, no qual você vai recorrer ao seu recurso. Outra situação, infelizmente, um acidente de carro, né? E isso aqui ainda pode ter danos bastante grandes, né? Tanto fisicamente como pessoalmente. Você pode inclusive causar danos a terceiros, né? Então, claro que você pode ter ferramentas para mitigar esses riscos, né, como seguro, alguma coisa nesse sentido que você possa utilizar. Porém, se você não tiver, é necessário um capital de emergência, né? Você pode ficar doente também, resfriado, ficar afastado do seu trabalho. Imagina que você é um profissional autônomo ou empresário e ficou afastado das suas atividades. Quem vai tocar a sua empresa no dia a dia, né? Então, como que vai ser o seu dia a dia nesse cenário? Portanto, é importante que você tenha reserva de emergência para essa situação. Esses são alguns dos cenários ruins, tá? Vocês podem até colocar no comentário aqui qual tipo de situação que é ideal utilizar a reserva de emergência. De repente vocês já viveram situações até mais complicadas, tá? Agora vamos falar de coisa boa. E oportunidade? Você precisa ter dinheiro para as oportunidades também. Reserva para montar uma empresa. Agora com juros altos no Brasil não fica tão fácil ter um negócio altamente lucrativo. Mas a gente vive num país de oportunidades. Vira e mexe, as pessoas criam produtos, criam processos, negócios, e surge a oportunidade de você abrir sua própria empresa. Tá? Então, isso é uma oportunidade, você vai precisar de capital. E é melhor você recorrer a um recurso que você tenha do que talvez inicialmente ir atrás de uma instituição financeira para levantar capital para erguer sua empresa. Oportunidade de compra de imóvel, né? Também é uma outra oportunidade. Então, principalmente agora, no cenário de juros altos, os ativos geralmente ficam muito descontados. Tá? Então, às vezes, você comprar um imóvel, você pode ter uma oportunidade, alguém vendendo num preço interessante, você precisa ter capital. E também no mercado de capitais tem uma outra oportunidade, né? Que quando os juros sobem, os papéis descontam, né? Então, ativos como fundos imobiliários, papéis em ações, né? Renda variável, eles sofrem um desconto. E esse desconto é uma oportunidade. Infelizmente, todo mundo fica anunciando: ah, o mercado caiu muito, o mercado está em crise, a bolsa caiu tantos mil pontos, a bolsa caiu mais de 5, 10% no dia de hoje. Mas na verdade a manchete deveria ser outra, né? Olha, oportunidade, a bolsa está com 10, 15% de desconto, tá? Outra oportunidade que você precisa ter dinheiro disponível. Para todas essas situações que eu compartilhei aqui com vocês, para que você possa desenhar a sua reserva de emergência ou de oportunidade, você precisa dar um passo atrás e construir um orçamento doméstico, né? Você precisa saber quanto você ganha, seus gastos e ter o saldo líquido, né? Aqui é só um exemplo de uma pessoa, né, que recebeu o salário, tem as despesas, somou ali o total das despesas, né, como vocês podem observar aqui, e aí o saldo líquido que ela tem. Feito isso, ela já consegue, poxa, acho que esse aqui é o passo principal, o que muitas pessoas não fazem, o orçamento doméstico.
Daqui a gente parte para tudo, né? Parte para contratação de um seguro, parte para a construção da reserva de emergência, parte até para uma contratação de um consórcio, uma série de coisas que você pode fazer a partir daqui. Montar uma carteira de investimentos, fazer de fato a gestão do seu, da sua condição financeira, tá bom? Então tá. A reserva de emergência, ela tem que ser suficiente para cobrir seus custos por um período mínimo de 6 meses. E isso é o que a maioria dos especialistas vão dizer. Você vai encontrar na internet dizendo 6 meses, 12 meses. Só que eu coloquei bem grande ali um avalie, porque isso não é necessariamente uma regra, depende da sua situação. Você, por exemplo, é autônomo? Sim. Ah, então considere pelo menos mais, né? 12 meses talvez. Qual que é a sua atividade? Você fica desempregado e se emprega muito facilmente? Por exemplo, eu sou um barbeiro, né? Poxa, aqui na minha cidade tem várias barbearias. Se eu saio de uma porque eu fui dispensado ou por alguma situação que não me agradou e eu acabei saindo, facilmente eu me recoloco. Então, qual que é a sua atividade? Coisa que você deve se avaliar e se questionar. Outra coisa, se você é CLT, você vai receber uma multa caso você seja mandado embora, desligado. Tem uma série de fatores, pessoal, que vocês precisam considerar para montar uma reserva de emergência que te cubra durante um prazo. Chegue a essa resposta. Qual o prazo que você acha que você se recoloca? Tá? Qual o prazo você acha que seria necessário? Às vezes você precisa de menos prazo do que acredita, tá? A depender da situação, desses fatores que eu mencionei, tá bom? Separe a reserva de emergência da reserva para oportunidades. Acho que vale aqui a gente carimbar o dinheiro. Porque se você deixar as duas coisas no mesmo local, pode ser que você se confunda, tá? Por isso que eu sugiro que você separe. Por exemplo, uma reserva de emergência eu vou colocar num CDB e uma reserva de oportunidade eu vou colocar no fundo DI. Os dois vão render praticamente a mesma coisa, vão funcionar praticamente da mesma forma, mas eu carimbei o dinheiro, né? Olha, esse dinheiro é reserva de emergência. Pá, carimbei ele. Esse aqui é reserva de oportunidade. Pá, carimbei também. E assim facilita a minha gestão e melhora a minha condição de análise, tá? Mantenha aplicado esse recurso em títulos com resgate imediato e seguros. Onde você vai deixar aplicado esse dinheiro? Em títulos que tenham resgate imediato, já que é para uma reserva de emergência ou oportunidade, você precisa ter acesso fácil e rápido a esse capital e precisa ser seguro. A gente não quer perder dinheiro aqui nessa posição e nem tem rentabilidade tão alta. No entanto, atualmente a rentabilidade está muito atrativa. Por conta disso, a taxa de juros. A taxa de juros está muito alta no Brasil. A taxa Selic está 14,25 em abril de 2025. Isso significa que investimentos a partir de agora, por exemplo, mas na verdade é desde aqui, né? Ó, desde aqui dos 12, ó, qualquer investimento de renda fixa extremamente conservador vai te entregar 1% de rentabilidade bruta, tá bom? Pelo menos isso ele vai te entregar. Por isso que não pode negligenciar, pessoal. Olhem em sua conta, raspem a conta de vocês, observem se vocês têm capital considerável em conta corrente. Não estou dizendo dinheiro do dia a dia, né? Porque também não dá para limpar a conta todos os dias querendo aplicar o recurso, porque você usa, passa na padaria, passa no mercado, compra um pão, abastece o carro, então tem que ter um dinheiro disponível na conta corrente para o dia a dia. Esse dinheiro que eu estou falando para vocês não é para o dia a dia, é uma reserva de emergência ou oportunidade. Tá? Emergência a gente passou já mostrei para vocês, situações ruins, e oportunidades de negócios, tá? Que vão gerar negócios para vocês. Como que funciona a renda fixa, tá? A renda fixa nada mais é do que um empréstimo que você vai fazer para o governo, para bancos ou para empresas, tá bom? Você tem uma taxa ali combinada no momento da operação que você vai fazer. E a gente tem vários tipos, tá? A gente tem do tipo pós-fixado, que acompanha os juros. Então, aquele gráfico que eu mostrei para vocês da taxa Selic subindo. Se você pega um título pós-fixado, a sua rentabilidade vai subir junto com a alta, tá? Você tem o título pré-fixado, que é aquele que você já tem a taxa combinada, por exemplo. Vou emprestar meu dinheiro para o governo vai me pagar 13% ao ano, independente se a taxa for 15, 20 ou 10, tá? E temos inflação, que é aquele que paga IPCA mais uma taxa pré.
Nesse caso, eu coloquei até em caixa alta aqui, ó, utilizar os pós-fixados. Você vai utilizar. Eu falei que a gente tem que pegar títulos conservadores, né? Então você vai pegar um título pós-fixados para colocar sua reserva de emergência ou o seu caixa de oportunidade, tá? Os títulos de renda fixa, como funciona a tributação? A gente tem o IOF nos primeiros 30 dias e depois uma tabela regressiva de IR, tá? Ambos são regressivos. Vou mostrar aqui já para vocês, tá? O IOF ele tem essa tabela regressiva. Então, se você aplicar hoje e resgatar no dia de amanhã, vai que você ficou um dia só aplicado, né? Vai ter uma alíquota de 96% sobre a rentabilidade IOF. Isso aqui leva praticamente sua rentabilidade embora, tá? Então, perceba que nos primeiros dias, ó, o IOF é bastante alto, ó, até 10 dias aqui, ó, 20 dias ainda está em 33%. Isso leva a boa parte da rentabilidade. Então, nos primeiros 30 dias, a gente vai ter uma rentabilidade muito baixa. A partir do 30º dia, o IOF cai. Opa, já não temos mais IOF a pagar. A única, ou melhor, a descontar da nossa rentabilidade. O que a gente vai ter aqui agora é uma tabela regressiva de imposto de renda, que funciona da seguinte forma. Se você manter seu recurso aplicado até 180 dias, vai ser descontado 22,5% de IR sobre os seus ganhos. De 181 dias a 360, 20% de imposto sobre seus ganhos. De 361 a 720, 17,5%. E acima de 720 dias, 15% de IR. Ó, atenção, viu, pessoal? Muita atenção. Eu vejo algumas pessoas errarem no seguinte sentido. Entra na plataforma e contrata um CDB de 719 dias. Ou de 355 dias, pega no mercado secundário. Por causa de 5 dias você não melhoraria, você deixa de melhorar a sua alíquota de imposto de renda e pagar menos imposto. Tá? Então já fica a dica aí para vocês. Às vezes o pessoal pega título com um vencimento em 150 dias. Por causa de 30 dias, a alíquota cairia para 20. Tá? Então fique atento à quantidade de dias que está aplicada. Ah, achei lá um título para 180 dias. Mas tem para 185? Tem. Então eu prefiro 185. Porque por conta de 5 dias, eu vou pagar menos 2,5% de imposto aqui, né? Porque eu entro na outra alíquota, tá? Então, já fica essa dica aí para você. Preste atenção nos CDBs que você contrata e não deixe de dar o like, viu, pessoal? Se inscrever no canal, se esse canal e esse vídeo também tem sido interessante aí para vocês. Quais títulos que a gente tem de renda fixa? Tá? A gente tem, eu trouxe aqui os principais, tá? Os mais comuns. A gente tem a poupança, muita gente utiliza, então não poderia negligenciá-la aqui. Tesouro Selic, que é quando você empresta o dinheiro para o governo. CDBs, que são certificados de depósito bancários, e fundos DI. Tá? São esses títulos aqui que as pessoas geralmente utilizam para reserva de emergência ou oportunidade. Nós temos a LCA e a LCI, só que hoje ela não se aplica tanto porque ela tem uma carência. Né? Então, recentemente a legislação mudou. Hoje uma LCA e LCI tem no mínimo carência de 9 meses. Então não se aplica 9 meses para uma reserva de emergência, já que a emergência pode acontecer a qualquer momento. O CRAS e o CRIs, que são CRAS, né, Certificado de Recebíveis do Agronegócio, e Certificado de Recebíveis Imobiliários. Alguns têm muita liquidez no mercado secundário, você consegue vender essa aí a qualquer momento, mas eles têm o efeito da marcação a mercado, que é algo que a gente quer evitar para esse tipo de capital. Tá? Eu não quero ter ganhos ou perdas com a marcação a mercado, nesse tipo de caixinha da minha carteira de investimentos. Tá? Para você que não sabe o que é marcação a mercado, é o preço do ativo no tempo. Tá? Então, quando você contrata um papel, ele vai te entregar lá, por exemplo, 12% ao ano. O 12% ao ano é essa linha cinza aqui, ó, tá? Que eu estou passando aqui a caneta vermelha por cima. No final, no vencimento, você vai receber a taxa contratada. Porém, em função de questões econômicas, taxa de juros sobe, cai, taxa de juros futura, tá? O preço do seu título é reprecificado. Então, ó, nesse exemplo aqui, vamos dizer que a taxa de juros caiu, o preço do título sobe. Então, se esse investidor sai aqui, ele tem essa gordura aqui de rentabilidade. Ó. Ele sai com ágio, ele sai com ganho. Porém, a taxa de juros sobe. Quando a taxa de juros sobe, o preço do título cai. Se ele sai aqui nesse ponto, ó, aqui nesse ponto, ele tem esse deságio aqui, ó, esse tamanho de deságio. Porque era por dinheiro dele estar sendo remunerado aqui em cima da linha cinza e ele está aqui nessa linha. Então, ele sai com deságio. Então, o seu título ele é reprecificado o tempo todo. Tá? Então, a gente quer evitar esse tipo de situação, a marcação a mercado. Se você não conhece muito sobre a marcação a mercado,
Deixa essa dúvida aqui para mim, tá? De repente eu posso gravar um vídeo sobre esse tema também futuramente. A poupança. Como que a poupança funciona? Ela é uma reserva financeira, desculpa pessoal, guardada para uma finalidade futura, com rentabilidade prevista em lei, que varia de acordo com a Selic. Tá? Então, a depender da Selic, ela remunera de maneira diferente. Para pessoas físicas, quando a Selic está acima de 8,5 ao ano, que é o cenário atual, vocês viram que está 14,25, a poupança ela rende meio ao mês mais TR. Então ela vai te pagar 0,5% ao mês mais taxa referencial. Essa taxa referencial é zero já faz um bom tempo, tá? Só que quando a Selic está igual ou abaixo de 8,5 ao ano, o rendimento é 70% da Selic. Então a poupança ela fica um pouco mais competitiva quando a taxa de juros cai, tá bom? No cenário atual, ela é pouquíssimo competitiva, né? Dado que a taxa é 14 e ela te entrega 0,5% ao mês ou 6% ao ano, lá na taxa básica de juros, você está fazendo 14,25 ao ano. Então já ficou claro aqui que, em função de remuneração no momento atual, a poupança é pouquíssima competitiva. E agora tem um detalhe extremamente importante que muitas pessoas não prestam atenção na poupança. Muitas pessoas que estão assistindo talvez podem falar, Lipe, mas a poupança é isenta. Mas mesmo isenta, ela perde para os títulos que têm imposto, tá? É isenta de imposto de renda, mas mesmo os títulos que têm imposto, ela perde ainda. Só que tem um detalhe importante, ela tem data de aniversário. O que significa isso? Que se você fez um depósito na poupança no dia 10 de fevereiro, ela só vai te pagar os juros no dia 10 de março. Se você sacar o dinheiro da poupança no dia 9 de março, todo esse período ficou sem rentabilidade. A rentabilidade é zero, tá? Então você pode sim ter rentabilidade zero na poupança, tá? Esse é um ponto extremamente importante. Antes de fazer qualquer resgate na poupança, tem uma dica aqui. Olha a data de aniversário, tira um extrato, você vai ver as datas. Às vezes você retira hoje um dinheiro que você nem precisaria tirar hoje, você poderia tirar amanhã, e amanhã é a data de aniversário, e aí você teria rentabilidade. Então fica de olho, tá, pessoal? O Tesouro Selic. O Tesouro Selic é um título público do Tesouro Nacional, no qual você vai emprestar o seu dinheiro para o governo em troca de uma taxa de juros. É um investimento de renda fixa com rentabilidade diária. Então, todo dia ele vai corrigir, baseada na taxa Selic. Simples assim, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos para vocês de Tesouro Selic. Um que vence em 2028, pagando Selic mais 0,06. O investimento mínimo é de R$ 160. E o 2031, tá? Selic, que é 14,25, mais 0,11,27 ao ano. Investimento mínimo R$ 162, tá? Só que tem um detalhe aqui no Tesouro Selic, tá? O Tesouro Selic ele tem resgate até as 13 horas para liquidação no mesmo dia. Então, eu confesso que aqui isso me incomoda um pouco para o dinheiro de reserva de emergência. Porque imagina que aconteceu uma emergência comigo 2 horas da tarde, eu preciso de recurso hoje às 3h30. Se eu não resgatei até a 1 hora, eu vou ter que ser resgatar só amanhã. E aí eu posso perder oportunidades. Ah, Lipe, dificilmente nada que aconteça na minha vida eu não posso guardar o dia posterior. Eu tenho um cartão de crédito que pode me salvar, alguma coisa assim, né? Não, tudo bem, mas eu trabalho com o pior cenário possível, né? Então, no pior cenário, eu teria que resgatar tarde e o prazo já se passou, tá? É só esse ponto. E o CDB, Certificado de Depósito Bancário, é um título de renda fixa também, no qual você vai emprestar seu dinheiro para o banco. Então a gente viu que a poupança também é um produto bancário, o Tesouro é um produto do governo e o CDB é um produto do banco. Então perceba que trocou aqui para quem que a gente está emprestando recurso. Né? Ele também vai te pagar juros em troca, tá? É uma boa opção para quem quer começar a investir. Ele tem cobertura do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então todo o dinheiro que você deposita até R$ 250.000 você está protegido por CPF e instituição financeira, tá? Eu coloquei aqui, ó, tá? Então, caso ocorra algo com o banco, se você tem até esse volume de depósito, você será ressarcido pelo Fundo Garantidor de Crédito, que é uma associação de bancos, tá? Que junta um fundo para proteger o sistema financeiro bancário. Avalie a classificação de risco, tá? Quando você vai investir nesse tipo, qual que é o rating, né? Qual que é a classificação de risco do banco? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Então, os melhores rates são AAA, né? Então, AAA, AA+, duplo A, são papéis que têm grau de investimento. São instituições que têm forte capacidade de pagamento. Agora, quando a gente já entra em papéis em triplo B já tem grau de investimento, ainda tem boa capacidade, é um título com grau,
mas já começa a ficar um pouco mais arriscado. Aí os títulos que são duplo B mais, duplo B, B, aí aqui já tem um grau de especulação, né? Tem uma baixa classificação de risco e há um risco moderado de calote. Então preste atenção nisso também quando você for fazer esse investimento. Lembra que a gente falou? Tem que ser líquido e seguro, tá? E geralmente ele paga um percentual do CDI, né? Então você vai ver lá, olha, esse banco aqui paga 100% do CDI, 105% do CDI. Geralmente é assim que paga, tá? E o CDI ele fica levemente abaixo da taxa Selic. Eu trouxe um exemplo aqui que a gente encontra nas plataformas, tá? Eu inventei um banco, CDB Banco Brasileiro, 102 do CDI, um papel triplo A, né? Aqui, ó, baixo grau de risco, ó, vencimento em 2 anos, com liquidez imediata e resgate até as 17 horas. Olha aqui, aqui já me agrada um pouco mais. O título ele vence daqui 2 anos, ou seja, eu vou poder ficar até 2 anos com ele na carteira e pagar 15% de imposto, se eu ficar os 2 anos. Agora, se eu precisar dele no meio do caminho, eu posso resgatar a qualquer momento, porque ele tem liquidez imediata. E o resgate é até as 17. Então é o horário limite ali do horário bancário para poder fazer o resgate, tá? Tem os fundos DI também. O fundo DI já é um fundo de investimento que busca acompanhar a variação do CDI. Ele é formado por vários títulos em carteira. Ele é um fundo de renda fixa considerado muito conservador e seguro, tá? Ele não tem um fundo garantidor de crédito. O que você deve ficar atento aqui é verificar os custos, a classificação tributária, se é um fundo de curto ou longo prazo. Porque se ele for um fundo de curto prazo, você vai pagar 20% de IR. Se for de longo prazo, você vai pagar até 15% de imposto, tá? Olha também o desempenho histórico, vê como ele se comportou no passado. Teve algum momento que ficou abaixo, muito abaixo do benchmark? Se ficou, ficou quantas vezes? Tá? E conheça um pouco a casa antes de fazer os investimentos no fundo DI. Só que os fundos ele tem antecipação do imposto de renda, ele tem o come cotas. O que, que é isso? Tá? Quando você aplica no CDB, no exemplo anterior do Banco Brasileiro, vocês viram que tem vencimento em 2 anos. Então, a gente já sabe que vai vencer em 2 anos e vai recolher imposto. O fundo DI já não tem vencimento. Então você pode ficar a vida toda posicionada nele. Só que daí não ia ter fato gerador de recolhimento de imposto de renda. Então o governo fez, o governo foi lá e criou o Come Cotas, que é uma antecipação do IR. Ocorre em maio e novembro. Nesse gráfico aqui vai ficar claro para vocês entenderem. Imagina que foi um investimento ao longo de aqui 10 anos, né? Como ocorre 2 vezes no ano, então a gente tem aqui, ó, a linha azul é a rentabilidade do fundo se ele não tivesse come cotas. E a linha cinza é com come cotas. Então perceba que tem um dentinho aqui, ó. Tem um dentinho aqui, tem outro aqui. Ele vai fazendo um dentinho aqui para baixo. Esse dentinho é o come cotas. Então se o fundo está rendendo, ele vai lá e come cota. Continua subindo, ele vai lá e vai comendo essas cotas. E nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês, após 10 anos, uma aplicação de 10 milhões, deu uma diferença de 628 mil. Então é algo a considerar sim. Porém, aqui, fundo de reserva ou de emergência é um capital que nós não vamos carregar por 10 anos. Eu vou montar meu fundo de emergência. À medida que eu não preciso desse fundo de emergência, eu tiro uma parte. Eu tiro uma parte e coloco em outros títulos com mais longo prazo, que me entregam uma rentabilidade melhor. Por isso, isso é algo que não me preocupa nos fundos DIs, tá bem? E aí eu trouxe aqui para vocês uma comparação de rentabilidade. Eu peguei uma aplicação de R$ 10.000 para um prazo de 24 meses, considerando a taxa Selic de 14,25, a taxa CDI de 14,15, levemente abaixo, e um CDB de 100% CDI. Vamos ver como se comporta? Ó, se a gente tivesse aplicado esse recurso na poupança, que entrega 0,5% de rentabilidade, como a gente viu, teríamos um lucro de 1.271, ou seja, os 10 mil virou 11.271. No CDB, pagando 100% CDI, a gente teria uma rentabilidade bruta de 3.030, né? Mas ia recolher o imposto, ia descontar, a gente ia ter uma rentabilidade aqui de R$ 2.500. Poxa, 1.300 a mais que a poupança. É muita diferença para 2 anos. E no Tesouro Selic, eu coloquei aqui o Tesouro Selic, também tem imposto, tá? Recolhe imposto, depois do imposto ainda sobrou 2.510. Praticamente R$ 10, R$ 10 acima aqui do CDB, né? Então, nessa queda de braço aqui, o Tesouro Selic ganhou. Eu não trouxe o fundo, mas o fundo estaria levemente abaixo do Tesouro Selic do CDB, dado o come cotas que eu apresentei para vocês, tá bem? Poxa, e depois de tudo isso que eu expliquei, na prática, como seria, né? Qual que é o melhor ainda na prática? A poupança, o Tesouro Selic, CDB ou um fundo DI?
Aqui, pessoal, eu vou dar um pouco da minha opinião pessoal, o que eu acho. Então, vocês, por favor, também coloquem aqui no comentário onde vocês colocam o dinheiro de vocês, que é de reserva de emergência ou oportunidade. Ó, um lugar que certamente eu não colocaria na poupança. Não tem, eu não colocaria, não coloco, na verdade. Eu não deixo o dinheiro lá na poupança. Agora, os outros três, Tesouro Selic, CDB e Fundei, eu acho que vale considerar sim, colocar qualquer um dos três. E aí você tem que ver o que melhor se adapta ao seu estilo, ao seu modo, a como funciona, a praticidade. Eu até coloquei aqui, ó, que em situações emergenciais ou oportunas, a praticidade, na minha opinião, tem que ser maior que a rentabilidade. Tá? Esse, essa posição eu não espero que renda 17, 18, 20% ao ano. Eu espero que ele entregue a taxa Selic, que ele seja disponível, que ele tenha liquidez, que eu possa sacar até os 45 do segundo tempo, mas que me permita fazer esse tipo de resgate, de utilizar esse recurso. Então, o que, que eu geralmente uso? Eu uso CDBs, se tiverem com taxas atrativas, ou fundos DI. Um dos dois, tá? Os dois que eu aplico aqui me atendem muito bem. Aí depende muito do prazo, depende da taxa que eu encontro no banco, ou depende até do fundo, tá bom? Poxa, pessoal, eu gostaria que vocês deixassem nos comentários aqui como que vocês fazem para aplicar o capital emergencial de vocês ou reserva de oportunidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo. Um grande abraço e até o próximo.